Opa, saí do foco. Ou sempre uma coisa muito individual, então muda alguma coisa. Sempre. As conexões ficam mais ricas. Sim. O que a gente faz para a gente perder o negócio? Ah, tá aqui. Vamos lá? Então, vínculo externo, nós já vimos, e aí começamos, já estamos fechando, né? O grupo social em que o indivíduo está inserido passa a ganhar uma significação múltipla, uma vez que é possível se estabelecer, por um lado, um vínculo de um determinado tipo, e por outro, um vínculo normal. Então, na verdade, em nenhum indivíduo existe um tipo único de vínculo. Era a sua pergunta, Maria, né? O próximo passo é essa percepção. Quer dizer, eu só tenho um vínculo, é só isso. Claro. Nenhum indivíduo existe um tipo único de vínculo. Todas as relações de objeto, todas as relações estabelecidas com o mundo são mistas. Depende do papel que a pessoa está exercendo. Então, assim, no meu trabalho, com o meu colega, com o meu chefe, com o meu subordinado, qual é o meu vínculo? Como é que eu exerço esse papel? Existe uma divisão que é mais ou menos universal, no sentido de que, por um lado, se estabelecem relações de um tipo, e por outro, de um tipo distinto. E ainda tem detalhe, eu exerço um vínculo com uma pessoa, e não implica que a pessoa vai retornar com o mesmo vínculo comigo. E aí que começa a ver os problemas. Eu posso exercer um vínculo, por exemplo, de dependência com uma pessoa, de paranoia, né, um processo dependente, ou de parasita, e outra pessoa um vínculo normal comigo. E aí há um sofrimento, porque a outra pessoa não entende o que está acontecendo nessa dinâmica, e aí começa a ter o conflito. Então, nas reuniões de grupo, o Pichon vai trabalhar essa percepção de qual vínculo está acontecendo e por que a pessoa está se colocando naquela situação. Essas dimensões, por sua vez, proporcionam 3 tipos de análise. Análise psicossocial, que terá como ponto de partida a pessoa humana em toda a sua extensão. Quer dizer, quando eu faço as reuniões, quando eu começo a fazer um acompanhamento dos vínculos, como é que eu começo a analisar? Primeiro, eu começo a analisar a própria pessoa. Análise sociodinâmica, que analisará um grupo como estrutura. Análise institucional, que pesquisará toda a instituição e, enfim, todo um país. Então, a coisa é uma estrutura muito macro. Seria impossível separar esses campos de investigação, uma vez que se integram sucessivamente. Ele vai caminhar agora para uma percepção da seguinte forma. Se eu quero compreender o macro, basta eu entender o micro, porque eu só vou repetir. Então, se eu quero entender como é que eu ajo no meu trabalho, como é que é a minha relação em todas as coisas, basta eu entender como é que é a minha relação básica, simples, mais simples possível. Eu, minha mãe, eu e meu pai, eu e as figuras parentais. Então, localizando as causas do desequilíbrio. Quer dizer, o que faz um vínculo estar desequilibrado? Olha, uma perspectiva psicossocial. Reconhecimento do tipo de vínculo de um paciente fixa com cada pessoa da sua família. Então, se eu quero entender como eu lido com o mundo, eu tenho que entender como é que eu lido com a minha família. É por isso que eu não tenho só um tipo de vínculo, porque na família eu tenho um vínculo com o meu pai, com a minha mãe, com meus avós, com os meus irmãos, com os meus vizinhos. Esse vínculo, eu vivendo agora na minha nova família, eu trago os mesmos vínculos. Indo para um trabalho, eu trago os mesmos vínculos. E aí, com o descompromisso dos limites que eu tinha ligado ao meu pai. Por exemplo, agora eu tenho um chefe e toda a raiva, a angústia que eu tinha referente ao meu pai, que eu não podia, que eu estava diante de um tabu, agora eu tenho talvez a liberdade de vivenciar isso. Então os vínculos vão se repetindo de forma cada vez mais doentia. O trabalho sociodinâmico e institucional da família, um quadro completo da estrutura mental do paciente e das causas que teriam provocado o seu desequilíbrio. Então, quando eu faço essa compreensão do quadro, então eu entendo o adoecimento. A criança submete-se consciente ou inconscientemente ao papel atribuído pelo grupo familiar que se encarrega de estereotipá-lo e segregá-lo. Olha a força disso, ele vai dizer isso em 1969, o Pichon. Vou ler de novo para vocês, para a gente refletir. A criança submete-se, consciente ou inconscientemente, a um papel atribuído pelo grupo familiar. Olha a sistêmica aqui. Então, quando a gente fala de sistêmica, a sistêmica é a psicanálise, a base é psicanalítica. Né? Quem começa a falar de constelação é Lacan.
Então, assim, antes de Bert Helling estar falando, né, de constelações familiares, Lacan já está trazendo a questão da constelação. Eu assumo um papel na minha família e eu tento, por amor à família, resolver o problema da família, mas com a maturidade de uma criança e não com a maturidade de um adulto. E que papel eu assumo? O papel que a família me deu. É isso que ele está dizendo, é um papel atribuído pelo grupo familiar que se encarrega de estereotipá-lo e segregá-lo. É a família que diz quem eu sou, se eu sou o problema, se eu sou o talentoso, quem que eu sou. O meu papel, lembra o conto de fada dos 3 porquinhos? Cada um tem um papel, quando a gente tem o confronto de irmãos, principalmente o irmão caçula, a gente pede para ler várias vezes os 3 porquinhos para tentar entender toda essa dinâmica do mais frágil, do mais forte. Então, se o irmão é mais velho, por exemplo, ele tem que carregar todo mundo nas costas, tem que administrar a falta de juízo dos outros irmãos mais novos. Se o irmão mais novo tem que administrar o irmão sabe tudo. Tá? Então, os 3 porquinhos começam a elaborar, né, na perspectiva que os contos de fada elaboram. Né? Você chegou a ler alguma coisa dos contos de fada? Tô lendo. Então, ele vai elaborando, ele vai limpando. O conto de fada tem esse processo, ele vai limpando, ajudando a pessoa a elaborar as emoções. Mas a minha família me dá um papel e diz como eu tenho que exercer esse papel. O processo da análise faz com que a pessoa entenda que ele pode abrir mão desse papel, mas ele tem que primeiro dar sentido a isso. Por isso que ele vai colocar isso. Eu preciso dar sentido. Por que eu estou agindo desse jeito? Quem me colocou nesse papel? Essa pessoa que me colocou nesse papel pode ser desautorizada? E podendo ser desautorizada, como é que eu desautorizo ela? O fator que desencadeia o que emerge mentalmente no paciente está em relação direta com as angústias próprias do grupo familiar. Pichon percebe que eu exerço um papel na minha família. E eu estou carregando as emoções da minha família. É estrutural, é sistêmico. Então, se eu mexo nesse campo, eu altero tudo. Eu me lembro de um senhor que eu internei, me mandei para uma casa de recuperação, e eu cheguei para a esposa dele e falei, agora você tem que ir para Alanon para você aprender lá. Alanon é um grupo do AA que cuida dos familiares, né? Para que vocês, para que a família se reestruture, porque essa família produziu um alcoólico. Agora ele vai voltar sem beber. O que a casa de recuperação vai fazer é desintoxicar ele e fazer ele refletir sobre o pensamento dele. Se ele voltar para a mesma estrutura, é muito difícil. A família não foi. Passou mais ou menos uns 2 meses, a esposa aparece lá na promotoria, e aí vai lá no meu setor, o senhor não precisava falar com você. Não, tá tudo, seu esposo está bem? Não, ele está bem. Mas, o que eu posso ajudar você? Meu cunhado agora não para de beber. Mas ele bebia antes? Nunca bebeu. Olha, saiu uma pessoa que bebia e outra pessoa assumiu o papel dela. Então existe um inconsciente que caminha ali, os inconscientes conversam, existe uma estrutura, uma demanda. Então a gente precisa entender essa demanda. Quando a gente faz terapia de grupo, as demandas do grupo começam a surgir. E é interessante, isso é muito, muito gostoso a gente ver isso, porque, por exemplo, quando você tem a terapia de pessoas, né, uma dupla, um par analítico, você tem a transferência acontecendo, a contra-transferência entre terapeuta e analisante e analisando, né? Você tem essas 2 situações. Mas quando você tem grupo, acontece com todo mundo e cada um assume um papel. Então você tem no grupo o superego, você tem no grupo o id, você tem no grupo o fiscal de tudo, você tem o chato, cada um assume um papel no grupo. Então você tem um grupo de 10 pessoas, sempre vai ter o chato. Não tem jeito de não ter o chato. Sempre vai ter aquele que é sem noção. E ele traz a identidade do grupo como um todo para fazer com que as pessoas se tolerem e se aceitem. A estrutura é toda essa aqui. O distúrbio psíquico deve ser compreendido como uma alternativa que o sujeito faz de solucionar um conflito estabelecido. Uma tentativa, presta atenção nisso, de reconstrução do mundo, tanto do próprio sujeito, quanto da sua família, e até em segundo plano, do grupo social mais amplo. Então, as pessoas destroem suas próprias vidas para consertar do grupo dele. Existe uma fidelidade familiar. Então, o Pichon vai perceber
que nos grupos sociais as pessoas elas têm vínculo e fidelidade. Nós funcionamos como um bando. Então nós não somos, mesmo aquela pessoa que escapa da família, não quer mais saber, ela exerce o papel exatamente de ser demonizada pela família. Aí todo mundo fala, tá vendo? Ele não presta, ele não vale nada. E aí ele aceita esse papel. O que o Pichon vai colocar é que o ovelha negra precisa aceitar ser ovelha negra. Porque se ele não aceitar ser ovelha negra, ele quebra essa confiança do grupo. E aí é o que acontece, quando vai para a terapia, ele não aceita essa perspectiva de ser ovelha negra e a família tem que eleger uma nova ovelha negra. E ela faz isso. Então, se uma pessoa é ovelha negra e de repente ela recusa ser outra pessoa sob o papel. Se uma pessoa morre, vamos pensar nesse quadro, morreu, uma outra ovelha negra surge. Porque a família precisa dos seus modos expiatórios. Aí o Pichon vai trabalhar papéis, né? Os papéis que tem um grupo. Em resumo, para a gente fechar, e eu passo para vocês me perguntarem, precisar, o relacionamento ocorre por meio da forma como nos vinculamos às figuras parentais. Se a busca do início da nossa palestra foi assim, como é que eu vou fazer a gestão dos meus relacionamentos? Eu tenho que me perguntar, como é que eu faço a gestão do meu vínculo, dos meus relacionamentos parentais? Com meu pai, com a minha mãe, com a minha família. Como é que eu faço esse caminho? Porque eu vou reprisar ele sempre. Temos um modelo relacional. Né? E nós dar sentido ao nosso comportamento vai ser a única saída. Não, mas eu não quero fazer isso. Então estou fadado a repetir. Por quê? Porque em nome dessa família eu vou tentar consertar. Quando Freud escreve um texto, o livro O Homem dos Ratos, ele fala de um homem obsessivo que tenta consertar a história do pai. Só que ele cria um paradoxo, porque se ele consertar a história do pai, ele é superior ao pai. E se ele for superior ao pai, ele destruiu exatamente a referência de força dele. Se ele não tivesse a referência de força grande, ele é fraco. Então ele se encontra numa situação, sabe aquele ditado assim, Deus é poderoso? Ele é muito poderoso? Não, ele é todo poderoso. Então ele pode fazer o que ele quiser, onipotente? Então ele pode construir uma pedra que ele não dá conta de carregar? Se ele pode todas as coisas, em tese ele pode construir uma pedra. Mas se ele construir uma pedra que ele não pode carregar, então ele não pode carregar uma pedra. Então ele não é todo poderoso. Então ele não é mais todo poderoso. Aí eu quebrei, é um paradoxo. E se eu crio um paradoxo, e se eu tento resolver os problemas da minha família, eu entro num paradoxo, porque eu não sou o pai dessa família. Porque eu não estou falando da família que eu construí daqui para frente. Eu estou falando da família de onde eu vim, eu tenho um papel em que há alguém com ascendência sobre mim. Então, o primeiro passo é reconhecer. É bonito quando a gente vê, então, a questão do honrar, né, que a gente vai ver isso na sistêmica. A pena que a Regina não veio, né? Ela ia gostar de ouvir isso. Né? Quando eu faço esse trabalho de honrar o meu pai, significa honrar o meu pai e não simplesmente aceitar ser igual a ele. A honra não implica que eu tenha que imitá-lo. Então eu posso simplesmente devolver para o meu pai aquilo que é dele, e aí vem talvez aquelas expressões da sistêmica de tomar e pegar. Eu tomo o que preciso, mas aquilo que eu não preciso eu não tomo. Ao tomar eu não sou devedor. Né? O Bert que trabalha esse viés bem interessante sobre isso. Né? Agora estou à disposição para as dúvidas. Tanto por você descansar. Quando você falou de fazer as pessoas no grupo desempenharem os papéis do próprio inconsciente, isso é em terapia comportamental, no grupo, ou existe possibilidade de psicanálise em grupo? Em grupo? Sério? Sim. Na verdade, as terapias de grupo surgem na psicanálise. Freud trabalha esse tema, o Pichon vai, né, em 1960, eu estou trabalhando nisso, e é psicodinâmica, não é cognitivo-comportamental. Então, é todo o caminho da psicodinâmica, do desempenho dos papéis e o efeito que os papéis têm sobre pessoas e angústias que são geradas. Mas E aí são reuniões periódicas? Periódicas. Aqui no Rio tem isso? Não sei, não tenho notícia. Você não tem? Não tenho notícia.
Não. Eu quero montar. Eu tenho assim, estou tentando conseguir na agenda, é que eu tenho uma turma de quinta-feira de psicanálise, que eles devem estar fechando agora lá para maio, junho, eles fecham já o ciclo todo deles. Aí o objetivo é utilizar aquele dia para ou terapia de grupo ou a supervisão. Então a gente está ainda oscilando sobre isso. Porque é muito. No Brasil eu tinha os grupos de terapia de grupo. E quando eu comecei as primeiras turmas que nós fizemos, o problema é que os grupos não podem, eles, assim, toda vez que entra uma pessoa nova, o grupo é desfeito. Então o grupo tem que haver uma fidelidade. O grupo começou com 10 pessoas. Ele tem regras, as regras são muito rígidas. Ele tem 10 pessoas. Se uma pessoa sai do grupo, pronto, recomeça tudo de novo. Aí chega uma pessoa nova, então assim, porque o grupo caminha Forma uma identidade. forma uma identidade. E o Pichon trabalha exatamente isso. As regras, na primeira reunião do grupo, você estabelece as regras, o papel de cada um, quem coordena tal coisa, que horário que vai ser, quantas vezes você reunir, é montado isso, e se o grupo é aberto, se é fechado, se há um tema trazido pelo que vai dirigir o grupo, pelo diretor, se o grupo funciona de forma com método psicanalítico, onde ao começar a reunião, o que o grupo demandar começa a surgir, tudo é construído na primeira reunião, que é o contrato. E aí tem que ir caminhando. Todos os grupos que eu tive casos bem interessantes, por exemplo, eu tinha paciente que estava comigo há 1 ano. Alguma coisa, uma moça que estava com câncer, não contava para ninguém da família que estava com câncer, tinha sido abandonado pela mãe em uma determinada fase da vida e agora estava muito próximo à mãe, nunca contava para ninguém sobre isso, tinha que se casado grávida, não contava para ninguém, já tinha se passado 15, 20 anos quase dessa história. E tudo isso acontecendo só dentro dela. E isso estava gerando dela um sofrimento intenso e ela, com câncer, não contava para ninguém. E na terapia de grupo, 1 mês de terapia, um dia em determinado momento, ela falou assim, gente, eu preciso falar algo para vocês. Foi assim, muito interessante, porque só eu sabia da história. Né? Ela se posiciona no meio do grupo, né, e ela começa a contar, o grupo todo se envolve. E aquilo foi assim, no meio da reunião, uma outra pessoa sai correndo. E o meu consultório, ele era no 2º andar, no shopping, sobre a loja, e tinha um corredor, e para chegar no banheiro você demorava um pouquinho, e a pessoa foi vomitando até chegar no banheiro. Depois teve que voltar e a gente viu o barulho, ela limpando no chão, e a gente continuou a reunião. E depois nós fomos descobrir, quando essa pessoa estava resolvendo o problema dela, nesse processo de vomitar a dor dela, a outra conseguiu ter um insight e descobrir por que ela adoecia com facilidade. Porque ela era mais ou menos assim. Ela queria alguma coisa, ela era contrariada, ela tinha uma enxaqueca, ela tinha dores no corpo, ela tinha febre, ela não entendia por que ela adoecia tão rápido. E no momento em que a pessoa começa a contar, a outra lembra do dia em que ela foi violentada, toda a lembrança vem, isso no grupo, foi uma catarse. E aí o grupo pôde acolher. Então assim, o grupo tem todo esse papel. Então ele faz um movimento muito intenso. Muito bom. Esses papéis do IG e do superego, eles vão transitando, né? Sim. Não fica sempre na mesma. Não vão transitando. Orlando, mas o papel que você assume no grupo tem a ver com o ponto, a questão de vida que você está naquele momento ou não necessariamente? Não necessariamente. É interessante que tem a ver com o grupo. E é com o olhar que o grupo tem sobre você. Porque o grupo vira uma família artificial. E aí tem as regras, por exemplo, o grupo não pode se reunir fora do grupo. Eu vou criar amigos. Sim. Não. O grupo é proibido de ser, eles não podem ser amigos fora. Eles, se encontrarem, eles são conhecidos, os assuntos do grupo não podem ser discutidos lá fora. Então, são bem rígidos mesmo para funcionar. E aí o grupo, por ser uma família artificial, e é tudo artificial, ele cria um novo olhar sobre a pessoa. E daí o que acontece? A pessoa que assume o papel de crítico, o grupo acusa ela, por que você está sendo tão crítico? Mas quando ele faz esse caminho, as pessoas que são críticas, elas começam a se elaborar. Tem um grupo também baseado em Pichon, também que a gente faz de interpolação. Esse eu trabalhei com um grupo de casais, maravilhoso. Você pega 5 casais, 5 casais. Então 10 pessoas, 10 pessoas, né? Os grupos são de 10 pessoas e 2 dirigentes. Então, um assistente e um diretor. Então 12 pessoas. Aí você interpola. O marido está num grupo, a mulher está no outro grupo. Entendeu? Os casais são divididos.
E aí o que acontece? As mulheres, ao reclamarem da sua história, porque no grupo você não pode falar do outro, você fala de si. Então quando elas falam da dor delas, os maridos que não são maridos delas começam a elaborar a dor e sentir a dor da esposa sem a agressividade. Porque se a esposa estivesse ali, fala, tá falando isso aí, é besteira, não acontece assim. Mas é uma outra pessoa falando. E aí muda tudo. Então, assim, a potencialidade da terapia de grupo é enorme. O Yalom desenvolveu um trabalho psicanalista, né, o Yalom, e ele desenvolveu um trabalho de terapia de grupo com os pacientes dele. Seus pacientes, em determinado momento, falavam assim, você quer ir para terapia de grupo? E encaminhavam para terapia de grupo também. É bem interessante. Que bacana. Quando você tem o grupo, você pode continuar atendendo individualmente. Sim. E, na verdade, você só potencializa, muitas vezes o grupo levanta material. Né? Algumas vezes a pessoa ela não consegue falar no grupo, mas ela levanta aquele material e aí ela analisa, ela consegue pôr isso para fora. Então, cada grupo tem um tema, né? Sim. Do grupo. Eu tenho um tema que eu estou procurando. Depois nós vamos conversar. O grupo ele levanta, ele tem uma demanda. E essa E demanda. tem coisas que acontecem numa família, por exemplo, termina um inventário, eu tenho uma história. Sim. Agora eu tenho que escrever essa história. Então eu precisava de elementos para fazer análise de como eu vou citar cada um. Como é que eu vou formar essa. Tem os espíritos de porco, tem aqueles que são os bandidos. Exato. Então aí quem é quem. O grupo faz isso. No grupo esse material se levanta. Porque tem que ajustar, né? E definir. Sim. E fechar a história. O grupo é gostoso por conta disso. Funciona bem, funciona bastante. Freud não teve terapia de grupo, mas ele escreve sobre isso. Ele escreve. Essa dinâmica, isso acontece nas constelações. A constelação ela trabalha com outro viés que acaba sendo a questão do campo, por exemplo. Algumas técnicas que tem na constelação você acaba utilizando no grupo, principalmente porque elas vêm do psicodrama. Então você tem técnicas do psicodrama que você vai usar, cadeira elétrica, se colocar no lugar do outro, congelamento, etc. Você vai fazendo isso e na constelação acaba, de certa forma, trabalhando no mesmo caminho. Então, uma dinâmica de psicodrama, a pessoa chega, traz uma história, conta para o grupo primeiro passa por um momento de catarse, de liberação emocional, aí depois aquela história é interpretada e a pessoa projeta a imagem, se coloca no lugar de outras pessoas e depois todos discutem isso. Quando faz esse caminho, a pessoa entende a história dela de forma tridimensional, que é o que a constelação faz, e todo o grupo também começa a perceber. A única coisa é qual é a diferença? Na constelação não há a busca da fala. A constelação busca o sentir. É um campo que se cria. E no trabalho da psicanálise, a fala é muito necessária. Então, falar sobre aquilo. Esse acaba sendo o diferencial. Tem uma preocupação que eu observo sempre presente nesses trabalhos, assim, é como se muitas vezes se abrem caixas pretas, um monte de fantasmas saem dali e não é devidamente tratado. Né? Então, E acaba voltando para a caixa de novo. Porque é insuportável. Né? E às vezes maior, que às vezes nem cabe mais na caixa de volta, né? Sim. E as pessoas ficam com problemas muito maiores de fato na prática, assim, nos relacionamentos e tal, do que anterior ao início do trabalho. Eu já acompanhei alguns casos. E isso é bem preocupante. Eu gostei dessa situação, às vezes maior, no cabe lá da Não caixa. cabe mais. E aí elas ficam É absolutamente tipo um airbag, perdidas. está guardadinho ali, ele não sabe onde é que estava E tanto. é feito areia movediça, né? Às vezes você vai caminhando, você está caminhando na areia, mas de repente você entra num lugar que aquilo lá está mexendo. E você mexeu e é mexido e não consegue mais sair dali. Né? E as cordas que chegam para ajudar não são suficientes para você ter força, né? Para sair. Exato. Eu Acho tive bem essa preocupante. experiência na pele. Oi? Eu tive essa experiência na pele. Eu fiz uma
Associação de Constelação Familiar em São Paulo, assim, só de falar de me arrepia. Foi a pior experiência da minha vida. Eu não quero nem saber do que se trata. Assim, de tantas linguagens terapêuticas que eu pesquiso, as pessoas vêm me perguntar o que você acha e tal. Eu falo, olha, vai falar com alguém que não seja eu. Porque eu abomino, assim. Aí contei uma vez até na escola de psicanálise, que eu estudei em São Paulo no ano de psicanálise, e num momento também foi dito isso, né? Essa preocupação, que a pessoa pode entrar em surto, a pessoa pode... Você não sabe com o que você está lidando, é uma caixa de Pandora. É uma caixa de Pandora. Entendeu? Aquela pessoa é uma luz desconhecida para você. Né? E aí alguém me falou, alguma aluna que estava na psicanálise, que acho que era psicóloga já e estava fazendo psicanálise, falou, olha, mas o que você... A sessão que você teve não é de constelação familiar, você é outra coisa. E tem isso também, né? Você aprende uma técnica. Aí eu fui indicada por uma rolfista, eu estava fazendo curso de rolfing, uma rolfista percebeu que eu tinha algumas questões familiares complexas, e falou, você devia fazer constelação, vai te ajudar. Eu falei, que beleza, estou dentro de uma puta escola de rolfing, uma rolfista me indicou uma pessoa que sabe fazer a constelação. Eu fui, eu confiei. Agora, eu não sei nem se aquela pessoa que fez a constelação como ela é estruturada. Né? Como você fala, tem um grupo que faz a análise de grupo com a base nesse autor, mas tem regras. Você tem que ter uma contenção para proteger o psiquismo das pessoas. Se você está lá procurando ajuda, você sai. Eu saí completamente desorganizada. Nós estávamos na aula, e aí a turma foi a turma depois da sua, da turma das 8 e pouco. Eu estava tendo uma reunião lá sobre as deusas arquetípicas. Não acredito que eu perdi. Não, mas eu acho que foi bom você Foi bom você ter perdido. Por quê? Foi horrível? Porque uma pessoa, aí foi uma espiã nossa, né? Ai, que horror. A Débora foi. Sim, ela me contou. A Débora foi e foi lá para conhecer e tal, fazer network, e aí ela viu assim um levantamento de material, uma pessoa passando mal, e ela que estava ali visitando teve que socorrer a pessoa passando mal. E a terapeuta falou assim, não, come banana, é fraqueza. E deixou a pessoa passando mal ali, e a pessoa estava com crise. E aí a Débora percebe que a pessoa estava com câncer, porque estava fazendo químio, estava careca, com peruca. Ela vê toda, e a pessoa caindo no chão quase, desfalecendo. E a terapeuta... Né? Tem gente muito perversa, na verdade. Exato, quer dizer, irresponsável, né? Irresponsável. É irresponsável. As igrejas fazem um caminho bonito, no sentido que querem cuidar das pessoas, mas já peguei vários pacientes de igrejas evangélicas, de igrejas católicas, que simplesmente surtaram numa reunião de catarse. Né? Sim, sim. Eu vi assim, casamento sendo destruído de uma mulher que teve uma visão no culto, e a visão era Deus, aquela coisa toda. E o casamento foi destruído todinho por conta disso. Uma outra nasceu de novo lá numa dinâmica de sair pelo lençol, né? E no que nasceu de novo, ela nasceu assim, já tirou a roupa no meio da reunião mesmo, teve uma crise, já começou a contar tudo que tinha acontecido de traição dela. Foi de risco o casamento. É aquela coisa assim, resolva a sua vida numa noite. Não existe isso. E né? foi para um hospital, só despesinha para ficar um tempinho, deu R$9.000. E a pessoa foi para o encontro. Devia pagar, né? E assim, sem estudo. Aí você fala, aprenderam. No mês seguinte estava fazendo o mesmo encontro. E a pessoa, depois de um ano, eu tratei dela, estava bem tranquilo. Depois de um ano, ela morava em outra cidade. E estava distante, resolveu visitar o mesmo acampamento. Né? Ligou para mim e falou assim, eu falei, não vá. Se você quiser, a gente marca outro horário. Ela resolveu, aí surtou de novo. Porque daí, só que aí ela viu o surto dela. O que ela queria era isso, sentir acontecer tudo que aconteceu e ter consciência e ver. Né? Então, parece que ela buscou novamente isso. Mas assim, aí você vê essa irresponsabilidade das pessoas. Elas estão abrindo caixa de Pandora e...
coisa. Muito perigoso. Nenhuma outra pergunta? Eu ficaria a noite inteira aqui falando de psicanálise. Eu conheço bem menos do que vocês pelo jeito, mas como que uma pessoa assim que não conhece tanto, no começo você falou um pouco dessa relação parasitária e das outras relações, mas como que uma pessoa que não conhece com tanta profundidade assim, esses assuntos consegue identificar isso e tentar mudar isso? As relações parasitárias, o que é uma relação normal? Uma relação de vínculo normal. É uma relação onde a pessoa consegue ter os limites dela e enxergar os limites da outra. Então é mais ou menos assim, até aqui vai o meu limite, eu sofro, posso estar com outra pessoa, numa vivência, mas eu sofro, mas eu consigo ter os meus limites e não me sinto invadido. Isso é uma relação, um vínculo normal. Isso é um vínculo muito difícil de se ter, porque normalmente a gente caminha para o adoecido. A parasitária é quando você carrega outra pessoa ou é carregado, né, ou explora outra pessoa. Dificilmente quem está nesse caso se vê. Porque vai entender que isso é natural, isso é normal. Mas existe um sofrimento acontecendo. Então, essas pessoas que são parasitadas, né, as outras estão puxando dela, sugando dela, elas vão se sentir exploradas por alguém. Então, nós vamos ter, por um lado, uma relação de parasitária, e por outro lado, nós temos uma relação perversa acontecendo. Então, nós vamos ver relacionamentos de namoro, de casamento, onde uma pessoa ela é abusada pela outra, ela é sugada, usada pela outra. Então, ela está num local que ela não deveria estar. Então, isso que seria essas duas relações, a da normal e dessa parasitária. Agora, a diferença que a gente passa a ter, que aquelas outras, elas estão dentro do campo da normal, que adoecem. Então, eu tenho uma neurose acontecendo. Então, inicialmente, a gente teria que ter uma compreensão das nossas neuroses. Então, eu tenho praticamente 3 estruturas neuróticas clínicas. Eu tenho uma estrutura histérica, em que o meu corpo sofre, ou em que eu vivencio fobia. Então, os meus vínculos podem ser vínculos de adoecimento no meu corpo, quer dizer, ao lidar com o outro, ao me vincular à minha família, ao meu trabalho, meu corpo sofre, eu tenho dores, eu não estou dando conta, eu começo a ter contrações musculares, eu tenho problemas no corpo, a relação é histérica. Ou eu, por exemplo, começo a ter fobia, eu tenho falta de ar, eu tenho desequilíbrio, eu tenho labirintite, tudo começa a ter todo episódios em que eu não consigo enfrentar, eu tenho fobias acontecendo. Ou, por exemplo, eu desencadeio toque, né, no meu vínculo familiar, tá? Desencadeio rituais, as coisas são doentias, aí eu estou caminhando numa relação obsessiva. Ou eu começo a me preocupar muito com a doença, o adoecimento, cuidar demais, ou eu começo a me sentir perseguido. Aí eu estou tendo algo que já não é nem, está mais vinculado à parte da psicose, não é a neurose. Então eu tenho uma neurose, uma psicose persecutória, né? Ou eu tenho essa percepção de que o meu corpo está se desfazendo, adoecendo, não é do mesmo caminho do histérico. Então assim, isso tudo são sofrimentos. Então assim, se eu tenho sofrimento acontecendo, eu tenho que ver, estão me fazendo sofrer? É parasitário. Não, eu sofro no vínculo com o meu grupo. Como eu sofro? Sofro no corpo? Sofro nas emoções fóbicas, fobias? Ou eu estou sofrendo no controle? Eu preciso manter controle. Me sinto perseguido? Então essas são as relações vinculares que estão adoecidas. Você pode sentir a combinação delas. Sim, sim. Só que como eu tenho uma estrutura clínica, eu vou ter um foco maior, mas eu posso ter várias delas. Então, por exemplo, é muito comum a gente imaginar pessoas que eu tenho toque, então eu sou obsessivo. Um histérico desencadeia rituais também, porque são defesas do meu ego. Então, assim, o que o Pichon está trabalhando nisso aí é o campo das relações, dos vínculos. Só que por trás desses vínculos eu tenho meu adoecimento, minha neurose acontecendo. Então, as relações adoecem semelhante às pessoas, mas elas não têm a obrigatoriedade, é as relações. Por isso que ele fala assim, eu posso chegar no meu trabalho e ter fobia.
mas eu posso chegar na minha casa ter dor no corpo. Mas são duas estruturas diferentes. Mas é porque o vínculo de adoecimento está ligado ao corpo. Então, assim, mas aí isso independe da minha estrutura clínica, da minha estrutura. Mas a minha estrutura está falando. Mas como isso é defesa do ego, o que eu vou poder resumir disso? Eu estou me defendendo. Eu preciso entender por que esse meu relacionamento tem que ser defensivo. Por isso que eu tenho que ter a noção de que o relacionamento, o vínculo maduro, normal, é um vínculo onde eu sou respeitado no meu desejo, nas minhas faltas, e eu respeito o outro. Passou desse limite, é adoecido. E aí, quando eu adoeço, eu me defendo. E eu preciso entender, então, que aquela relação precisa ser reciclada. Não sei se clareou um pouquinho mais. E o que fazer para resolver é mergulhar no processo de análise pessoal. Sim. Que o outro vai sentir que a gente muda quando a gente faz análise. Aí a relação muda. Aí o casal que tinha uma neurose, uma psicose na relação mais doente, que um deles decide se cuidar, quebra a relação. Pode até acontecer um divórcio, uma separação, ou uma quebra dentro da própria A estrutura não existe porque os dois estão naquela posição. apoiado na mesma doença. Se você mudar, Acaba os dois a relação. ou conserta ou estraga mais. Né? A relação, não a pessoa. Assim. Porque tem muita gente que olha, né, pra gente que passa pela análise e fala, nossa, você está diferente, eu, por exemplo, estou numa análise há 3 anos, eu rompi amizades, eu rompi com família, mas aí eu tomo a decisão minha. Sim. Porque Não é mais ou eu vítima vou ser da saudável, né, sozinha, ou vou ser doente junto com a minha família. Tem um quadro interessante que é uma borboleta conversando com uma lagarta. E aí uma falando assim, nossa, você está tão diferente. Aí a borboleta fala assim, é que eu estou fazendo análise, eu estou mudando. Sabe? Quer dizer, o preço é muito alto, né? Assim, eu acho que, lógico, depende do grau de sofrimento e do quanto essa estrutura é doente, né? Às vezes tem menos doença, às vezes é só a neurose, então dá para você passar por um processo e às vezes todo mundo cresce, que é o ideal, mas acho difícil, né? Não sei se na sua vivência como analista você já viu isso, que a família inteira muda junto. Não tem, né? É uma briga muito grande. Então, assim, normalmente o que você tem que fazer é fazer com que a pessoa... Eu me lembro de uma paciente que essa paciente é a mais antiga que eu tenho em Londrina. Eu estou até em Londrina há 7 anos, né? Ela está comigo há 7 anos. Foi minha primeira paciente aqui e está comigo até hoje. E eu me lembro quando eu cheguei para ela há 7 anos atrás, eu falei assim, qual foi a última vez que você saiu com você? Ela olhou para mim, como assim? Eu falei, saí com você, ir no shopping, tomar um café, assistir um filme sozinha. Eu falei, nunca fiz isso. Aí um dia ela foi, disse que foi um caos, não conseguiu. Aí agora ela chega e fala assim, essa semana eu tive que sair comigo. Eu falei assim, seu marido não quis sair com você? Eu falei, não, ele bebeu. Eu falei assim, eu saí, assisti um filme, tomei um café, estava uma delícia. Ela não conseguiu mudar o marido, mas ela conseguiu mudar ela. Então, alguns são passos que são dados onde você sai da situação. O marido bebe, e o tempo todo ela naquele narcisismo, vou consertar. Até que um dia eu propus para ela, você tem que pensar na seguinte situação. Dos dois, o seu marido é doente, ou o seu marido é um perverso, ele é mau. Sim. Seu marido é mau? Não, ele não é mau. Porque ele é doente. Se ele é doente, você não tem que cobrar dele sinceridade, porque ela cobrava, ela brigava, ela tentava resolver. Aí ela não dá conta de abrir mão desse marido, que ela ama, que tem um vínculo muito grande, tem filhos envolvidos nisso, mas ela dá conta de, por exemplo, ir numa festa, o marido bebeu, ela se levanta e vai pro shopping e não sofre com isso. Ou vai para casa, assiste um filme. Não entra na doença dele. Isso não entra na doença. Então, assim, isso rompeu, de certa forma, com o casal? Rompeu, porque antigamente ela ficava ali, ela cuidava dele. Mas mas restaura a vida dela, né? Sim. E se isso implicar que ela tenha que se separar, ela vai, estando em terapia, ela dá conta de suportar isso. Ela tem todo esse caminho. E tem uma cobrança social também, né? De, você vai abandonar, né? Jurou amor eterno até que a morte se separe, né? Que ainda tem igreja para ajudar a gente a ficar mais doida ainda. Mas, com todo respeito.
religiosidade, mas a gente vê tanto absurdo. O que é uma análise? O que é uma análise? Você falou que já há 3 anos. Entrar em análise. É o quê? É fazer terapia. Fazer psicanálise. Você vai como paciente no consultório dele, Ah, tá. falar de você, Beleza. fazer análise. Isso. E aí é trabalhar. O princípio da análise é falar de si mesmo, dos vínculos e elaborar isso. Né? Não é, hoje eu estava com um paciente, foi interessante que ele chegou com uma demanda, né? Assim, sentamos, tomamos o café, eu sempre faço um cafezinho, né? A marca do café, e aí tomamos o café, eu sentei, e ele falou assim, antes de você falar qualquer coisa, e aí ele começou comentando, falando. E foi interessante porque ele tomou decisões, uma semana ele tomou decisões que ele estava há meses para tomar. E ele, eu fiz tal coisa. O que você acha? Eu falei assim, não, o que você acha? Né? Não, eu agora resolvi, tô bem, tô tranquilo e tal. Aí ele me agradeceu no final e falou assim, olha, não sei se era assim que você tinha programado, ele falou comigo, se era assim que você tinha programado a sessão, desculpa eu não ter deixado você fazer. Eu falei assim, não, as análises é isso, é você falar. É você que diz o que tem que ser discutido. A análise é isso. A pessoa fala sobre ela. Né? É um Muitas espaço vezes, seu. Né? Isso que é É bacana. bem gostoso. Porque normalmente a gente não tem esse espaço. Né? Você vai conversar com um amigo, você fala assim,